Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde está dizendo que o triângulo equilátero ABC tem lado 2 raiz de 3 centímetros. Está pedindo a área da circunferência menor, né, a área do círculo menor inscrito nela. Sugiro que você pause e tente resolver, depois confira a proposta de solução. Bem, essa é uma questão bem simples, né? Dá para resolvê-la aí usando semelhança de triângulos, mas nós vamos resolvê-la aqui usando as razões trigonométricas fundamentais. Eu sei que num triângulo equilátero, que são aqueles triângulos que têm três lados iguais, os ângulos também são iguais, né? E para a soma da 180, x mais x mais x vai me dar 3x. Para 3x dar 180, o x precisa ser 60, né? Então todos os ângulos também são iguais no triângulo equilátero. Logo, esse ângulo aqui, ó, ele mede 60 graus. Tudo bem? Quando eu tenho uma circunferência num triângulo, ó, se eu unir esse ponto aqui, vamos unir de azul. Se eu unir esse ponto aqui, que é o centro da circunferência aqui, ó, a esse vértice, eu vou estar dividindo esse ângulo que antes era 60. Opa, tá aqui. Ficou melhor, né? Tava meio torto. Eu acabei dividindo ele em 2 de 30, você concorda comigo? Por quê, professor? Porque, veja, esse cara aqui vai ser perpendicular, esse cara aqui também vai ser perpendicular, ó, nos pontos de tangência, né? E aí, ó, pelo teorema da bissetriz, a gente já sabe aqui o seguinte, ó, esse segmento aqui tem o mesmo tamanho que esse, e esses triângulos têm o quê? Tem esse lado em comum. Então, ambos são triângulos retângulos, né? E aí, pelo critério lado, ângulo, lado, ó, lado, ângulo, 90, lado, eles são congruentes. Se eles são congruentes, os ângulos homólogos são iguais. Não é verdade? Então a conclusão é que esse ângulo de fato era igual a esse. Mas como tudo era 60, então cada um tem que medir 30. Percebeu? Então uma demonstração que é dispensável a gente escrever, né? Então tá. O fato dos dois triângulos serem congruentes, os ângulos homólogos são iguais. Pronto. O que a gente sabe daqui? A gente sabe o seguinte, ó, se eu baixo uma altura aqui, uma altura H, observe, eu sei que isso daqui é quem? É o raio, vou chamar o raio grande, o raio da maior. E aí eu sei calcular quem aqui? Sei calcular esse raio porque essa medida aqui, num triângulo equilátero, olha como o equilátero é uma mãe, né? A gente diz que equilátero é mãe. Os isósceles são avós, eles também são bons. Segunda mãe, né? No equilátero, quando eu traço uma altura, ela é também o quê? Ela é bissetriz, esses dois ângulos são iguais, e ela é também mediana, esses dois segmentos são iguais. Isso acontece no isósceles em relação à base diferente, né? Ou no equilátero em relação a qualquer base. Então veja o seguinte, se o lado todo era 2 raiz de 3, aqui vai medir uma raiz de 3. Por quê? Porque a outra vai ficar aqui, ó. Aí a raiz de 3 daqui com a daqui vai me dar um total lá do lado. Bom, então eu tenho um triângulo retângulo onde eu tenho um cateto e quero achar o outro. Ora, cateto com cateto, você sabe, né? Razão trigonométrica fundamental, tangente, não é isso? Então veja que no triângulo, vamos dar nome aos bois? Chama esse ponto aqui de P. Então no triângulo BP, vou chamar H, o pé dessa altura aqui. No triângulo PBH, eu percebo que nesse triângulo, eu percebo que se eu calculo a tangente de 30 graus nele, eu sei que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, porque eu faço lá as relações fundamentais, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo e raiz onde não tem 1. Não é verdade? Por seno, cosseno e tangente. Então, sabendo disso, eu sei que ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, ela é o raio grande sobre a raiz de 3. Esse lado sobre esse. Isso precisa ser raiz de 3 sobre 3. Portanto, o meu raio grande está na mão, né? Porque isso aqui vai dar raiz de 9, que é 3, e quando eu dividir por 3 vai me dar 1. Então esse cara aqui mede 1, ok? Agora vem um pulo do gato na questão. Deixa eu pegar de amarelo, ó. Em amarelo, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma arte, ó. Eu vou primeiro continuar essa altura toda do triângulo aqui, ó. Né? Porque eu sei que ela vai passar aqui. E vou fazer o seguinte, olha só, vê se você concorda comigo, ó. Vou pegar esse segmento até o ponto de tangência, chamei aqui de P, chamar aqui de Q. Eu sei que nesse ponto, aqui é reto, não é verdade? E vou fazer outra arte, qual? Eu vou pegar esse ponto aqui também e vou unir lá, ó. Ao ponto de tangência. P, Q, chamar de R. Ok? Agora, olha que interessante. Eu vou baixar uma altura aqui, ó. Paralela a esse lado. Por que é uma altura? Porque, na verdade, ó, o fato daqui ser reto, por ser ponto de tangência, se esse cara for paralelo a esse, naturalmente, qualquer uma que eu pegar perpendicular, que a primeira será também perpendicular à segunda, né? Então aqui é reto, ó, essa paralela a essa. Não vou escrever muito para a questão não parecer mais difícil do que é, porque é uma questão muito simples, né? Então eu vou escrever trace. Então vamos lá. Observe, eu sei que esse cara todo é o R grande, não é verdade? É o raio grande aqui, ó. Isso tudo é 1, né? Já achei, isso tudo é 1. Bom, mas se eu chamar o raio da pequenininha de R, que é esse pequeno, R pequeno, então ele vai ter o mesmo tamanho aqui, não é? Ó? Percebe? Ó. Essas duas retas são paralelas, essa também, como são perpendiculares aqui, ó. Tudo é reto, né? Aqui dentro também vai ser reto, ó. A gente conclui o quê? A gente conclui que esse aqui é o R pequeno, aqui também vai ser o R pequeno. Ora, então esse pedacinho aqui, ó, estou com um triângulo aqui, esse pedacinho aqui seria quem? Seria o raio grande todo, que mede 1, menos o raio pequeno. Então essa medida aqui, ó, é o raio grande, que mede 1, menos o raio pequeno. Ok? Esse pedacinho desse triângulo. Aliás, vamos destacar esse triângulo todo em amarelo, ó. Esse triângulo aqui que me interessa, ó. Esse triângulo aqui que me interessa. Tudo bem?
Ele é um triângulo retângulo, você notou? E eu já tenho um cateto dele, que é 1 menos r pequeno. Eu sei quem é esse outro cateto dele? Sei, né? Ora, isso aqui é o raio grande, que é 1, e aqui é o raio pequeno. Tudo bem? Raio pequeno. Então vamos lá, eu sei quem é esse ângulo aqui, para usar uma identidade, uma razão trigonométrica? Sei, né? Vamos olhar lá em cima, ó, esse cara aqui é 30. Né? Porque lembra, a altura do equilátero também é bissetriz. Aqui é 30, 30, para poder dar 60. Ó. O mesmo raciocínio que foi aplicado aqui. Né? Se você quiser demonstrar, o mesmo raciocínio. Ó. Corta para cá, os dois triângulos congruentes. Muito bem. Feito isso, a gente percebe o seguinte aqui. Ó. Eu estou com 30 graus, aqui é 90, então para a soma da 180, aqui tem que ser quanto? Aqui tem que ser 60. Sacou? Porque aí 30 mais 90 mais 60 dá 180. Ora, mas se aqui é 60, aqui é 90, sobra quanto? Os três são suplementares, concorda? O ângulo de meia volta. Ó. Os três tem que dar 180. Se eu já tenho 60 e já tenho 90, 60 mais 90 dá 150. Para chegar em 180 tá faltando quanto? Tá faltando 30. Esse cara aqui é 30, né? Que é o mesmo lá de cima. Sacou? Aí, eu não precisei nem provar que esses dois triângulos aqui, ó, são congruentes, né? Ó. Bom, talvez nem seja, né? Eu nem fui por esse caminho. Mas veja que imediatamente por ângulo suplementar aqui é 30. Que aí 30 mais 90 mais 60 dá 180. Fecha a meia volta. Aí a questão acabou, você percebeu? Porque se eu tô com um triângulo, olha só esse triângulo, ó, triângulo de vértices P, já tem tanta letra, né? P, Q, R, S, chamar de S. O triângulo de vértices PST, chamar aqui de T. Olha lá pro triângulo de vértices PST, o amarelinho, tá? Olha pro amarelinho. PST. Eu posso calcular quem aqui? Cateto oposto sobre cateto adjacente, eu posso calcular a tangente dele, ó. Quem é a tangente? Ou o seno, né? Será que eu posso calcular o seno? É interessante calcular o seno. O seno seria cateto oposto sobre hipotenusa. É melhor o seno, melhor o seno. Até porque o seno é um meio, né? Então, ó, o seno de 30 graus nele, eu sei que o seno de 30 graus é um meio. Só que o seno dele, quem é? É o cateto oposto, que é 1 menos r pequeno, sobre o cateto adjacente, que é quem? O raio grande mais o raio pequeno. Ok? Ó, raio grande mais o raio pequeno. O raio grande é 1, você lembra? Isso tem que ser um meio. Acabou, né? Porque aqui eu tenho 2 menos 2R's, dando quem? 1. Mas esse R grande é 1, né, pessoal? Um pouquinho, mais 1. Tudo bem? Então veja que eu fiz aqui 1 menos R pequeno. Aqui eu peguei R grande mais R pequeno, que é 1 mais R. R grande mais R pequeno. 1 mais R pequeno, né? Coloquei R grande aqui. Tudo bem, ó? Cateto oposto é o raio grande mais o raio pequeno. O raio grande é 1. Eu tinha trocado a ordem dos dois, né? Então vamos lá. Como é que fica isso aqui? 2 menos 2R pequeno igual a 1 mais R pequeno. Acabou, né? Porque, veja, eu posso subtrair um dos dois lados. Então aqui, se eu ganhar um aqui, vira 3. Se eu perder um lá, ele vai embora. E posso somar 2 R's dos dois lados. Somar 2 R's, esse cara vai embora. Somar 2 R's lá, vira 3 R's. Né? Então veja que esse 2R vira 3 e 2 menos 1 aqui vira 1, né? Na verdade, ó. Subtrair 1, virou 1. Subtrair 1, ele desaparece. Bom, se meu raio é 1/3, acabou, né? Eu sei que a área, ele quer a área da circunferência. A área dessa circunferência, vou chamar de... A área da circunferência, chamar de AC. Então a área da circunferência, a gente sabe, né? Π vezes o raio ao quadrado. Então eu estou com π vezes 1/3 ao quadrado. Ora, isso é π sobre 9 centímetros quadrados. Simples assim. Bonitinha a questão, né? Bonitinha. Bem simples. 2 razões trigonométricas. Até a próxima.